Na verdade, os últimos 4 anos, 4, 5 anos, a gente vem desenvolvendo, vem pensando, vem investigando, né, essa linguagem, né, do teatro musical. E esses 5 anos resultaram em 3 peças nessa pegada, né, musical. A primeira peça que inaugurou essa história chama-se Outside, um musical no ar. A segunda peça é O Cara de Cavalo. E a terceira peça é o Ed Pop, que a gente vai apresentar daqui a pouco, que alguns já viram. Enfim. Isso, na verdade, pra gente foi uma virada, assim, no nosso modo de criar, no nosso modo de pensar o teatro, de pensar a criação, assim. Porque esse elemento música, ele é algo muito, muito, muito muito assim, instigante, assim. Enfim, então assim, me desculpem aqui porque como a matéria, né, da criação é realmente a coisa do sensível, né, eu vou falar aqui argumentativamente, conceitualmente coisas, mas que se permitem o erro sempre, né? Assim, não exige muito rigor de mim. Isso eu deixo realmente aos críticos, aos pensadores, aos filósofos, né, que sabem lidar muito bem com o conceito, né? A gente lida também com o pensamento, mas mais ligado realmente à questão do sensível, né? E então o conceito vem, a gente vai roubando uma coisa ali, pegando uma ideia ali, ouve errado uma coisa e acaba às vezes acertando, né, no encaminhamento, enfim. Mas é sempre um uso meio selvagem, né, do conceito, meio aventureiro, assim. Então é isso. Então, uma coisa interessante é assim, que nesses anos que a gente está investigando essa questão da linguagem musical, do teatro musical, é um problemão isso. E a gente não conseguiu dar muita solução, assim, não conseguiu dar muitas respostas, né? O que a gente conseguiu fazer nesse período é perceber alguns indícios, assim, algumas pistas, alguns caminhos, né, que possa produzir coisas potentes, né, em termos teatrais, né, para hoje, né, para o teatro hoje, né. Eu não sou um especialista em teatro musical, eu conheço muito pouco de teatro musical e eu nunca quis fazer teatro musical, apesar de ter uma relação. Inclusive o que a gente faz não é teatro musical. É uma coisa muito interessante isso foi sendo... a gente descobriu isso recentemente, porque esse gênero, né, teatro musical, sempre foi muito problemático dentro dessas 3 peças, do Outside, do Cara de Cavalo e do Ed Pop. Porque a gente sempre olhou, a gente conhece meio assim o teatro musical, a gente, né, lembra, né, da Broadway, né, que é o grande, né, exemplo, assim, ou aqui no Brasil de algo que é muito comum e que agora está super em alta, que são os musicais biográficos, né, que são talvez as 2 tendências mais fortes, assim, né, do teatro musical, né. Então o que a gente faz e o que eu gostaria de compartilhar com vocês, e que tem a ver com esse nosso processo criativo, não tem a ver com teatro musical. Eu não sei nada de teatro musical. O que a gente trabalha é a ideia de teatro e música, que é diferente. Porque... E quem comentou isso foi até interessante. Porque eu estou muito de dentro, né, desse processo, então a gente não sabe. Eu só sabia que teatro musical era muito problemático para a gente rotular o nosso trabalho. Ou, né, é teatro musical, mas não tem uma estrutura, como é que é isso? E aí foi o Luiz Felipe Reis, né, que é um jornalista, ele foi ver o Ed Pop agora recentemente, ele falou, pô, o que vocês fazem não é teatro musical, o que vocês fazem é teatro e música. E aí isso formou um sentido muito interessante, assim, para tentar pensar o nosso modo de criação. Por que é diferente, assim? Porque primeiro, quando você fala de teatro musical, o musical ele está submetido ao teatro, né? Assim, é um teatro musical, né? Ele parece quase um derivativo, né? Ele qualifica, né, o tipo de teatro que você faz. E isso, sem dúvida, não tem nada a ver
com o que a gente faz ali, né, na companhia, assim, no nosso trabalho, assim. Quer dizer, não é que não tem nada a ver, tem a ver, é uma tensão com isso. Tem e não tem a ver. Mas não é exatamente teatro musical. Então me pareceu interessante pensar como é que teatro e música podem conviver, sem nenhum submeter o outro. Sem o teatro submeter a música ao seu, né, aos seus modus operantes, ao seu modo de operação, seus traquejos clássicos que a gente conhece e já viu mil vezes em filmes musicais, em peças da Broadway, ou sei lá, em musicais biográficos, né, assim. Como é que teatro e música podem conviver? E naturalmente essa convivência ela cria tensões, ela cria problemas, que são muito instigantes do ponto de vista criativo. E aí a gente vai por esse caminho. A gente vai por esse caminho que nos parece muito fecundo, assim. Então, tem um elemento que a gente trabalha constantemente, né? Vou resumidamente falar dessas 3 peças. O Outside, a gente partiu de um cantor, né? O David Bowie. Acho que vocês conhecem. Então o David Bowie tem um álbum de 95 chamado Outside. E nesse álbum ele tem um encartezinho. E nesse encarte ele narra uma história de uma jovem que, num contexto, né, da discussão artística, da body art, ela resolve fazer da sua morte, uma jovem de 13 anos, fazer da sua morte uma obra de arte. E essa obra é exposta numa galeria. Então esse é o mote do Outside. Então a peça se passa numa galeria de arte, e nessa galeria a gente vê o encaminhamento, né, dessa investigação. Né? Dentro dessa galeria tem um departamento que é um departamento de investigação de crimes de arte. E aí a peça narra essa história desse departamento tentando investigar e ir atrás dessa menina que deixou videoartes, que são pistas para essa performance final, onde ela finalmente vai levar o corpo ao holocausto e fazer toda essa grande, né, estetização da morte. Então a peça narra isso. Dentro disso, né, a gente tinha, essa é a narrativa, o teatro, né, ele acontece meio que por aí, mas a gente tinha a questão do David Bowie, né? Primeiro porque a gente tinha roubado isso do Bowie, né, desse álbum, Outside, e a gente pensou que deveria colocar não as músicas desse álbum, mas ampliar e pegar realmente toda a obra do Bowie, investigar dentro ali da discografia dele as canções mais que nos batiam mais, né? E aí toda a história dessa escrita dessa peça, né, da construção dessa dramaturgia, era tentar conviver, né, essa narrativa que eu descrevi para vocês, junto com as músicas do Bowie. Né? Como é que era isso? Né? E ali foi o primeiro momento e foi ali que se inaugurou esse trabalho que vem durando. Né? E o Cara de Cavalo já é uma outra história. O Cara de Cavalo, ele fala de um bandido dos anos 60, 64, que chamava Cara de Cavalo, que foi o inimigo público número 1 do Rio de Janeiro em 64. Então o Cara de Cavalo, que na realidade, pelo que nossos estudos históricos dizem, ele era um bandido pequeno, ele era um bandidinho, não era um grande bandido, era um bandidinho. E ele rouba o dinheiro do bicho, e aí o bicheiro pede para um policial apagar ele, para a polícia apagar ele, matar ele. Só que aí, nesse momento que o policial vai matar ele, o policial que acaba morrendo. E esse policial era nada mais nada menos que o Milton Lecoq, que era um grande investigador da Polícia Civil nos anos 60. Isso é uma história real, uma história uma história documentada ali, né, assim. E aí começa a perseguição de Cara de Cavalo. Só que Cara de Cavalo tem um detalhe, assim, porque ele é muito próximo do Hélio Oiticica, que é, né, um grande artista, né, um grande expoente da arte, né, brasileira no mundo, e nos anos 60, né,
ocupou uma função muito interessante de pensar que seria uma arte marginal, né? Então, mais uma vez, né, essa é a historinha do Cara de Cavalo, e a música é mais uma vez presente. Diferente um pouco do Outside, onde a gente tinha um objeto que era o David Bowie. Obviamente, né, o David Bowie favorecia, né, a questão da canção, né, a questão da indústria cultural, da indústria da música. Todo é um grande ícone, né, é um popstar, é um cara que teatralizou, né, inclusive, né, no Ziggy Stardust, que é um dos personagens, né, que o Bowie encarna no começo da carreira dele. Ele teatralizou justamente, né, esse lugar do astro pop, do ídolo pop. Então no Cara de Cavalo era um pouco diferente. A gente não tinha esse elemento musical tão forte, né, como personificado, como a figura do Bowie, mas ao mesmo tempo tinha música o tempo inteiro na peça. A música desenvolvia um papel narrativo muito, muito preciso e muito efetivo. E tinham canções, né, tinham duas canções que eram executadas, né, em cena, uma pelo Cara de Cavalo, pelo personagem, e outra pela Mangueirinha, que era a companheira do Cara de Cavalo. Então tinham canções, mas não era exatamente um musical, né? Mas era uma peça que tinha música, né? Chegando finalmente no Ed Pop, a gente deu uma radicalizada ainda maior nesse trabalho. Que a gente resolveu retomar um pouco da estrutura do Outside e pegar um ícone importantíssimo da música pop, da música internacional, que é o John Lennon. E a gente achou que valeria propor uma mistura, né, entre o John Lennon e o Édipo. E daí nasce Ed Pop, né, que é pensar a história de Édipo, né, junto com o de um personagem histórico, de um ícone pop que é o John Lennon. Né? Isso cria mil problemas. Será que a gente personifica o John Lennon? Será que tem o John Lennon? Ou não? Será que só as músicas do John Lennon não são o próprio personagem ali, que já estão ali narrando, né? Quase que numa contranarrativa, né? Que é a contra já, ali junto, né? Também, ou não? Como é que a gente... Então mil questões se abrem a partir daí. Né? E esse é mais ou menos essas três peças que tratam um pouco dessa relação entre teatro e música. Deixa eu ver aqui. Tá. Tem uma coisa interessante, assim, que guiou um pouco essas três peças, né? Que é pensar a cena teatral como a cena de um crime. Então, como eu disse na primeira vez, no Outside, você tem o crime dessa menina que vai se transformar um suicídio, né? Uma morte, que vai se transformar numa obra de arte. No caso do Cara de Cavalo, nem se fala, né? É um inimigo público número 1 também, que ali ele acaba se tornando um parangolé, né? Um bólide, uma obra do Elliot Sicker. Né? O Elliot Sicker faz uma obra em homenagem ao Cara de Cavalo depois que ele morre. Então, mais uma vez, você tem esse lugar, né, do crime, né, se tornando obra de arte, né? E no Édipo também, né? Porque o Édipo, enfim, nós sabemos, ele matou o pai e casou com a mãe. Então o que está em jogo ali também é um interdito, uma proibição, um crime, né? Que mais uma vez que se formaliza, né, adiante como uma obra de arte também, né? Então essa ideia de pensar a cena como cena do crime, ela guiou também conceitualmente, né, a nossa investigação aí. Por dois aspectos, na verdade. Porque todo mundo, né, a gente já ouviu muito esse blá blá blá, né, durante, né, o século XX todos, enfim, né, e cada hora elege alguma coisa que morreu, né. Então, sei lá, a gente já nasce com teatro, né, fora do seu tempo, né, o teatro como uma arte, né, uma arte morta, né. E isso, obviamente, para quem está vivo, incomoda muito, né? Ouvir esses discursos que despotencializam, né, a potência criativa hoje do teatro, né? Que é algo que eu vivo disso e que eu preciso me fortificar através dele, né? Então não é através desse discurso. Mas foi muito interessante pensar esse lugar da cena do crime, que é perguntar quem é que morreu, né? Que teatro que morreu?
né? Que é essa morte? Morreu? E o que possibilita essa morte? O que ela propõe como abertura, como virtualidade de outros modos de se pensar e de se fazer teatro, né? Aí tem duas posturas interessantes que apareceram nesse conceito, né, da cena do crime, que uma é a postura realmente do criminoso, do assassino, né? Que é aquele que mata, né? É aquele que transgride, que é aquele que fere, que é aquele que rouba. Ao mesmo tempo, em contraponto a essa postura do assassino, tem a postura do detetive, né? Que é aquele que recolhe as pistas, que é aquele que reconstrói a cena, que é aquele que une, que é aquele que consegue, de certo modo, associar as coisas. Então, essas duas figuras são muito importantes para esses três trabalhos, assim. E aí que eu entro na questão do teatro e da música, né? Porque a música, né, ela, né, pensando não essa relação do teatro musical, ou seja, de uma música submetida ao teatro, né, mas de uma música que está em tensão com o teatro, que cria tensão com o teatro e vai e cria mil reentrâncias e atravessamentos, a música talvez tenha um poder de abrir novas possibilidades para se pensar a coisa dramática, para se pensar a escrita dramática, para ressignificar o que a gente entende como dramático, né? Assim, então acho que de vários modos, eu listei aqui até alguns exemplos, assim, por exemplo, né? No Ed Pop, por exemplo, a banda, ela não fica separada da cena. A banda é a cena. A banda é onde os atores tocam instrumentos e saem para entrar em cena. E tem toda uma circulação e um fluxo onde a música ela está dentro da cena. A música não está apartada, não está afastada, não está por fora. Não está escondida, né? Não está escondida. Que é uma coisa característica de você... Do gênero clássico. De você separar, né? Então, pensando nessa relação, né? Antes de chegar nessa ideia do teatro e da música, né? A gente pensou que no outside, né? Qual foi a nossa estratégia, assim? Pensasse em dois modos, assim, de se relacionar com o teatro musical. Naquele momento a gente chamava de teatro musical, hoje não. Uma é a paródia e a outra é o pastiche, né? Então, assim, vamos fazer um teatro musical? Vamos. Vamos fazer um teatro musical que não seja careta? Vamos. Então, assim, a paródia ela permite o quê? Você transgredir o gênero. Você comentar, criticar, pensando a figura lá do criminoso, nossa, da cena, decepar mesmo a cena, entendeu? Tipo, né, reverter a cena dentro da cena, né? E o pastiche, por outro lado, permite a gente copiar o gênero, né? Pegar esse gênero, né, engessado, enrijecido do teatro musical, como a gente conhece, etc, etc, e ao mesmo tempo copiá-lo, né? Então, ali naquele momento do outside foi muito importante essa primeira estratégia, né? E seguindo o caminho até chegar no Ed Pop, né, que eu acho que onde a gente chega talvez nessa radicalidade maior do trabalho, da pesquisa, né, era tentar também abrir um outro viés, assim, que se inaugurou no Ed Pop, mas acho que se inaugurou no Outside, mas acho que se realiza mais no Ed Pop, que é tentar pensar uma tensão entre o pop. A gente estava tratando do John Lennon, então, tipo, é um ícone pop, né? É um mito pop, né? É um mito contemporâneo pop, né? Como é que esse mito pop, né? Como é que essa linguagem pop, que é da superfície mesmo, né? Que ela é imediata, ela cola, é um slogan, né? É o Ed Pop, né? Esse nome, né? Ed Pop, pum. Né? Tem essa coisa imediata. Como é que essa relação entre o pop e também um mito como o do Édipo, né?
que nos exige talvez uma atitude menos pop, mais da profundidade, da pesquisa de linguagem, de tentar ir a fundo de algo, né? Por mais que não haja fundo, né? E isso foi algo também que se produziu. Então, a música nos abriu também essa possibilidade de dialogar com o pop, né? E isso é muito problemático, né? E muito bom, por um lado. Assim, problemático, quando eu falo problemático, é algo que instiga, né? Me faz desejar ter mais isso, viver mais isso, né? Porque tem uma coisa meio dicotômica, né, entre, né, um teatro de pesquisa e um teatro de divertimento, né? A arte, de modo geral, ela lida com essa tensão com a indústria cultural, né? E o teatro musical, por excelência, né, como a gente conhece, né, ele é um objeto do mercado de consumo, de divertimento, né? Então, assim, a gente não tem como fugir disso. Isso é muito interessante pra gente, assim, poder tentar pensar modos de se criar, modos de se escrever, né, de pensar uma dramaturgia, uma escrita, que ao mesmo tempo é pesquisa de linguagem e ao mesmo tempo também tem que dialogar com o grande público, assim, porque você está falando de John Lennon, o outro caso está falando do David Bowie, enfim, assim, são ícones muito emblemáticos, né, dessa indústria cultural e que inclusive são tão interessantes, ao meu ver, porque tensionam essa relação, né? O próprio Bowie, como eu falei, ele cria um personagem que é o Ziggy Stardust, né? Ziggy Stardust, né? Que é um astro, literalmente, né? Ele vem, né? É um alienígena, ele vem dos astros, aterriza aqui na Terra e canta e depois morre, né? Quase que como uma alegoria do mito pop, né? Do ídolo pop, que a gente tanto conhece, né? Quantos casos, né? De ídolos que morrem cedo, precocemente, que deixam sua grande obra e tal. E no caso do John Lennon também, né? O cara fundador dos Beatles, né? E que interessante, né? O Beatles, né? É um mais pop, né? Mas porque na trajetória do John Lennon ele dá uma virada, né? Em determinado momento, quando ele sai dos Beatles, ele encontra com a Yoko, ele vira a obra dele. Ele começa a se engajar politicamente, ele começa a pensar, por influência da Yoko também, uma arte mais conceitual, né? Enfim. E isso repercutiu diretamente no nosso trabalho, essa tensão entre uma indústria do divertimento, do teatro musical, e uma pesquisa de linguagem, que a gente chama de teatro e música, né? Como é que essas questões vão se friccionando, né? E produzindo coisas, obras e problemas e desvios e vontades, enfim. Tipo, eu acho que pode... Dani fala, vocês falam... Que é claro que o que a gente está criando, assim, vem de um lugar com muitas referências, assim, ao próprio... que nos instigam, né? Se por um lado o teatro musical tem a Broadway, né? Ou que a gente entende, né? Dessa grande indústria, né? Do teatro musical, que a gente faz de modo meio, né? Meio como cópia, né? Como um pastiche, talvez, né? E por outro lado os musicais biográficos, que é uma coisa muito característica também da nossa produção aqui no Brasil, né? Porque a gente tem a música é um grande elemento da nossa cultura, né? O samba, né? Assim, então a gente sabe que a gente faz bem isso, a gente exporta isso, então tem todo um pensamento sobre isso, né? Então, se por um lado essas referências do teatro musical, por outro lado no teatro e música também tem muitos elementos que são referentes importantes pra gente. Sem dúvida, assim, a gente começa lá no nascimento da tragédia. Então, no caso do Édipo, que a gente estava tratando de uma tragédia, do Édipo, estava pegando o John Lennon como um elemento pop, que tensionava com o Édipo, né? A gente vai remontando, né, ao nascimento da tragédia, a leitura do Nietzsche lá do nascimento da tragédia, né, que a tragédia se funda no coro. Então, assim, a música
na tese nietzschiana sobre a origem da tragédia, é o elemento de gênese do teatro. Tragédia. Então esse sem dúvida é um caminho muito interessante para poder pensar isso que a gente está fazendo aí. Fora isso, todos os musicais, né, da parceria do Brecht com Kurt Weill, né, que a música produz o que? Uma estratégia ou um modo de se dar primazia ao épico, né? Então, assim, que justamente vem tensionar com toda aquela estrutura dramática que a gente conhece. Então a música também é pensada como um elemento que potencializa o épico, né? Por exemplo, no nosso caso, no Cara de Cavalo, tem 2 músicas na peça. Uma é o Cara de Cavalo, que logo no início ele canta. E ele fala um pouco, né? Assim, ele fala diretamente. Então ali tem uma estrutura épica mesmo, assim, ele está diretamente falando ali, né? Narrando ali a sua história através da música. E no caso da Mangueirinha, que é um pouco mais adiante, no Cara de Cavalo, a Mangueirinha era parceira do Cara de Cavalo, mas ela denuncia ele pro policial. E aí ela, num último momento, ela encontra com o Cara de Cavalo e aí ela canta. Ela canta quase como se tivesse uma estrutura, como se a música favorecesse uma estrutura lírica, assim, mesmo. Ela fala ali de si, né, da sua dor, do seu sentimento, né, assim, diante daquela situação onde ela teve que denunciar o próprio companheiro, né. Então, a música, ela viabiliza e possibilita que a gente empenhe o dramático, né? Que a gente possa remontá-lo e refazê-lo, né? E, sem dúvida também, um dos elementos muito importantes, que é uma grande influência, que é o teatro oficina, né? Assim, o modo como o Zé Celso lida com a música, assim, nas peças dele. Não só ele, mas também como toda uma tradição do teatro dos anos 60, 70, né, assim, de hoje em dia de rock, do Teatro Ipanema, do Asdrubal, aqui, falando só aqui do Rio de Janeiro, né, onde a música é um elemento detonador de virtualidades para o teatro, né, que é isso que nos interessa, né, para superar qualquer discurso nihilista ou de qualquer discurso que enfraqueça o teatro, né. Então acho que a música, ela tem essa função. E por fim, só para mencionar uma coisa que eu deveria ter falado antes, assim, que toda essa escrita é pensada colaborativamente. Então eu não escrevo em casa. Eu escrevo junto com os atores, junto com o Felipe, junto com o Marco. E é uma escrita compartilhada, com muitas mãos e muitos corpos e muitas vozes. Né? Então isso é um elemento também que, por si só, já problematiza e ressignifica e empena também essa questão do dramático, né? do drama, né? Que é um trocadilho meio Zé Celso aí, que é a dramaturgia, né? É uma grande orgia mesmo, né? Porque não é uma escrita feita solitariamente, não é uma escrita masturbatória, né? É uma escrita feita por muitos corpos juntos, trocando afetos e vozes e mãos e ideias. Então é uma dramaturgia. Então é isso, assim, que eu tinha preparado para abrir, assim. Aí eu acho que agora, eu não sei se eu me estendi muito, era para ser só 25 minutos, mas... Imagina. Não, tá ótimo. Bacana, assim, queria te agradecer muito por estar aqui. É bem importante, eu acho, a gente ter... É um curso de teoria, né? É um curso de teoria e crítica. Então é bem bacana a gente poder ter um diálogo com um artista, com um espetáculo especificamente, né? Tem toda a mostra Teatro na Contramão para a gente assistir, para a gente pensar sobre isso. E como eu te falei, a gente está estudando, né, na teoria essas categorias que você mencionou, o dramático, o épico. A gente vai falar um pouco semana que vem de pós-moderno e pós-dramático, que é um pouco mais confuso ainda. Mas
pensei que seria legal se você contasse pra gente um pouco da sua formação teórica na sua atividade artística, criativa, como que isso se dá, como você se relaciona com isso, porque eu acho que é um pouco visível na sua escrita. De uma forma excelente, eu acho, assim, é uma qualidade, eu acho. Essa coisa de ficar visível não é um problema. Pois enfim, tem dois elementos aí que são importantes falar, assim, que é... Eu venho do lugar do teatro infantil, minha família inteira é do teatro tablado, né? Então... em teatro infantil você tem muita música, porque as crianças gostam de música, as crianças só sabem muito bem o que é bom. Que a música entretém, uma hora que as crianças fazem silêncio. Então, esse é um elemento que eu até tinha botado aqui, que eu não poderia deixar de mencionar, assim, como uma referência muito importante, assim, porque eu acho que a gente chega nesse lugar com essa trajetória, né? E que é muito, muito interessante. Agora, do ponto de vista teórico, eu sou formado em psicologia, né? Eu me formei e tenho mestrado também em psicanálise, né? Na relação entre psicanálise e arte. E amo estudar, eu adoro estudar, eu sou um cara que eu amo teoria. Mas para poder falar dessa maneira meio selvagem, assim. Então, nesse processo colaborativo, né, da companhia, a gente tem uma fase inicial que é uma fase de pesquisa. A gente tem um objeto e a gente vai ficar meses ali lendo, discutindo e debatendo quais são os conceitos, quais são, né, as noções que são que vão abrir os caminhos da criação, né? Então o conceito e a teoria ela entra como um horizonte, né? Como uma possibilidade de abertura, né? Assim, então sendo bem concreto, no caso do Outside, por exemplo, no caso do Outside, se passava numa galeria de arte e a gente tinha toda essa tensão dessa menina, Norma Jean Baker, né, que vai fazendo sua morte uma obra de arte, enfim. E a gente, inevitavelmente, se deparou com um estudo sobre a relação, né, sobre a história da arte, sobre a relação com a body art, especificamente, né, todo esse pensamento do corpo, que é tipicamente, né, assim, pós-moderno, né, muito marcado pela influência do Nietzsche, né, e atualmente, né, do Deleuze, né, dessas figuras Derrida, né, que são teóricos e pensadores muito, muito importantes. No Outside tinha uma coisa interessante que o Theodor Adorno, né, que era um personagem na nossa peça, e que não tem nada a ver com o Theodor Adorno, pensador lá, né, da escola de Frankfurt, mas ele era lá um personagem, um bufão, né, mas natural, porque se a gente está falando de David Bowie, se a gente está falando de arte, a gente está falando sobre a tensão entre arte e indústria cultural, naturalmente o Adorno se tornou, quer dizer, o Adorno é a figura emblemática que criou o conceito de indústria cultural, né? Então assim, então como não colocá-lo em cena, né? Por mais que não seja ele, né? Por mais que seja só o signo, né? Então tinha o Sigmund Bauman também, do Outside também, né? Tinha uma passagem do Sigmund Bauman. Do Bauman? Não lembro. Tinha. Pode ser. No Outside você chegou? No Outside. Você viu? Estava lá no Jardim Botânico. Ah, então esse pode ser. Que também tinha dessa coisa da globalização. Eu acho que era a Letícia que falava, o personagem dela não falava. Então acho que a teoria ela vem muito nesse lugar. A gente resolveu. Aqui também, por exemplo, aqui no Ed Pop, a gente usou o mesmo procedimento, né? Que é, como a Dani falou, que as referências ficam muito expostas e muito apresentadas. E é isso mesmo. Não só as referências, como os próprios teóricos estão personificados ali. Claro que totalmente deslocados da sua história real, mas como signos, assim, né?
Então, no caso lá do Outside tinha o Theodor Adorno, o Thomas De Quincey, que era o investigador. O Thomas De Quincey, ele é um pensador, um filósofo do século XIX, marginal, e que tem um emblemático livro que chama A Arte, o Assassinato como uma das Belas Artes. Então ele tem todo ali é um livro que ficou... Ele nem assinou o livro, ele criou um pseudônimo na época. E é um livro onde ele fala que o assassinato ele pode ser pensado do ponto de vista estético. Né? Assim, por quê? Enfim, e ele, o Thomas De Quincey, ele foi personificado lá, assim como a Peg Guggenheim. No caso, então, do Ed Pop, tem uma figura emblemática que é a figura do maior crítico de arte, né, que é o Grinberg. Né, o Clement Greenberg, que é o cara que pensou a arte, né, durante, com a influência ali da arte abstrata, né, do expressionismo abstrato, e colocamos ele em cena, que não tem nada a ver com Clement Greenberg. E tem, ao mesmo tempo, é um modo de, personificando essas figuras teóricas, né, esses personagens teóricos, de certo modo a gente possibilita uma leitura das referências que a gente está querendo discutir no nosso espetáculo, na nossa peça. A Dani escreveu uma bela crítica assim, sobre o Ed Pop, onde realmente ela detalha minuciosamente essas questões teóricas, né? Assim, por que o Clement Greenberg está lá em Tebas? Né? Assim, porque o nosso Ed Pop, ele cria uma tensão com o pop. Né? E o Clement Greenberg, né, ele é um grande detrator, né, do pop. Né? O pensamento dele, que é um pensamento fundamental, um pensamento, né, maiúsculo, né, na arte, né, ele vai até o pop. O pop, né, até Andy Warhol, né, ele vai ali até, né, a estrutura ali da pintura. Né? E o pop, ele não é purista, né? O pop, ao contrário, ele é heterogêneo, ele é meio massificado, Então acho que essas referências acabam se personificando para apresentar mesmo assim, um modo de entrar mais profundamente ali no que está sendo pensado e debatido na peça. Então esse é um... Mas acho que existe, assim, né, eu só vi o Ed Pop, mas existe também talvez uma tentativa de você... nessa operação de personificação, de talvez até mais certa aproximação dessa coisa abstrata que seria uma teoria, né, como a teoria adorniana, teoria... Né, existe também um esforço assim, né, de aproximação e também de desconstrução. Eu senti bastante isso com a teoria freudiana. Freud está em cena, eu esqueci, a figura central é Freud, é isso mesmo. Então existe, né, também não sei se existiria, né, esse esforço também de você talvez não só dar uma indicação teórica, mas também você aproximar e desconstruir um pouco, né, um determinado edifício teórico que existe ali, né, no saber filosófico das ciências humanas, ou o que seja. Eu acho que é isso mesmo, porque é muito bom pensar a arte, né, como esse lugar da desconstrução e também da mentira, né, da falsificação. Né? Isso me interessa e interessa ao grupo, né, ao Marco muito. Né? Assim, a arte falsifica, né? A arte santifica a mentira. Isso é acho que até uma citação ao Nietzsche, né? E ao mesmo tempo, no caso do Freud, né? O Freud ele é um homem da ciência, né? Ele é um neurocientista e que ao mesmo tempo, ou seja, muito comprometido com o método científico, com a questão da verdade, né? Com a questão da certeza, né? Como todo cientista. Eu estudei psicologia, né? Que não é muito uma ciência, mas tem gente que insiste um pouco, então você tem aula de método científico, né?
fazer pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, né? Realmente, então, onde a verdade e a certeza são paradigmas, né? Então, ao mesmo tempo, poder se apropriar dessas referências, né, teóricas, que às vezes são pautadas por essas estruturas mais tradicionais da verdade, né, da certeza, né? Poder falsificá-las através da arte e aí desconstruindo, né, qualquer discurso da verdade, qualquer discurso moral, eu acho muito interessante, assim. Lançar signos, assim. Freud é pop. Freud é pop. Freud é, né, assim, todo mundo sabe, assim, que todo mundo sabe. Explica, né? Freud explica, já virou um bordão, né? É um bordão, né? Então, assim, mal ou bem você sabe. Édipo também, né? Complexado, tem complexo de Édipo, não sei o quê. Então, assim, mal ou bem esse discurso teórico, ele invade o senso comum, né? De uma maneira muito pulverizada e muito banalizada, né? Muito pop, como num procedimento muito próximo, por exemplo, de um Andy Warhol, né? Assim, quando ele pega lá o sabão, né? O Brillo Box lá e reproduz igualzinho ao que é vendido ali no Walmart ou no supermercado e coloca, né? Ali, ou a sopinha Campbell, né? Que a gente, né, assim, aqui. Então, assim, quer dizer, ali tem um procedimento inverso, né? Ele pega algo do comum, né? Que é algo que é acessível a todos, né? E coloca ali no lugar de valor artístico, né? No lugar de obra, né? No lugar onde atribuímos valor, né? Àquilo, né? Por outro lado, a teoria, só para comentar, e a teoria, e esse procedimento com a teoria se dá de modo inverso, porque a teoria que está num lugar mais, talvez, elitista, hierárquico, né? Na sua tentativa de ler a realidade, né? Que é um lugar meio, né, arrogante, ela é facilmente e a todo momento apropriada pelo senso comum e ressignificada de mil maneiras. E eu acho isso muito bom. Humanizada. Humanizada, ressignificada, ela está na boca do povo. Entendeu? Assim, e tá na boca do povo é muito bom, porque você dá o uso que você quiser. E aí, que é um modo pragmático de ver a realidade, que me interessa muito, assim, né, assim, tem um cara, o Wittgenstein, né, um cara muito importante, né, que vai pensar esses jogos de linguagem, né, foda-se a questão da verdade, foda-se a questão da certeza, qual o uso que aquilo se dá no cotidiano, qual o uso que aquilo se dá no dia a dia, né, isso me interessa. Obviamente não invalida a pesquisa teórica, uma coisa não anula a outra, né? Mas também a gente se bastar nesse discurso da certeza teórica é algo, que só deu merda, né? Assim, na história da civilização só deu merda, assim, entendeu? Assim, então, sério, enfim. Do ponto de vista da crítica, que é uma questão pra gente aqui, também, né? Essa questão da verdade, da certeza é um problema. E é quando a teoria vira um problema. Porque na lida com a obra de arte é quase falho a priori. É isso. Né? Então, assim... Fala uma coisa. Fala. Essa questão desde o começo você veio colocando, separando teatro musical, teatro e música. E aí são conceitos, né? É uma teoria, é um conceito, teatro musical, que veio, como você falou, na Vida Broadway, e hoje no Brasil tem essa questão biográfica. Quando eu assisti a peça que estava aqui, sobre a Clara Nunes, e na segunda eu não assisti aqui, mas teve a Clementina, né? Também. Que é o que você não assistiu a de pop, você falou que os músicos estão ali entrelaçados. Sim. E nessas duas peças também. Ótimo. São atores que estão entrelaçados e eles se envolvem. Não tanto na peça de ontem, mas na Clementina, sim. E eu, né, no meu entendimento, eu já fui falando, isso é um teatro musical. E quando eu assisti ontem, eu achei realmente bem diferente do conceito do que eu tenho visto, do Cazuza. Tinha mais esse teatro mais biográfico, tem muita gente, tem aquela...
a banda totalmente separada, Coro, enfim, né? mas eu fui, né, levando pro conceito, assim, eu levei isso, é teatro musical, por quê? Porque tem música. Tem música, é teatro musical, eu associei isso. Agora você veio me trazendo que veio falando, e isso me incomodou de uma forma positiva, de fazer eu refletir, de que nem tudo que tem música no teatro tem que ser teatro musical. Mas aí vem a questão do conceito, porque também não pode ser um teatro musical diferenciado. E aí eu queria refletir isso. Porque o Ed Pop, como você disse, eu não assisti, mas eu imagino que deve ser nesse mesmo conceito da peça de ontem, da Clara Nunes, que tem a banda, da Clementina, que tem uma banda envolvida, que não é uma autobiografia. Da Clara Nunes falou muito pouco da história, de como ela nasceu, morreu, nem sei como. Na história não fala, não tem uma biografia. Eu fui pensando nisso, achei que fosse, já nessa estrutura. E quando cheguei lá não era. Isso me impactou. E por que isso não... muito interessante. E por que isso não pode ser um teatro, questionamento. Um teatro musical diferenciado, tem que ser teatro e música. Não sei, porque assim, na verdade assim, a questão não são nem os conceitos, mas assim, mas é um certo lastro que as palavras e os termos carregam em si. Entendeu? Assim, na verdade é uma questão, como eu te digo, eu te disse que não sou um pensador, mas eu gosto de dar uma viajada em cima das coisas que a gente está fazendo, né, de dentro, assim, né. Mas o termo teatro musical sempre me incomodou, eu nunca achei que aquilo que a gente estava fazendo era teatro musical, a não ser nessas duas estratégias, né, do pastiche, né. Então vamos copiar o teatro musical, vamos agora fazer um número de... Como se fosse teatro musical. Né? Quebrar paradigmas e mexer sempre constantemente no formato. Exatamente. E quando o Luiz Felipe falou essa coisa, que vocês falam de teatro e música, isso abriu um caminho. Porque eu acho que teatro musical, como eu falei, parece que a música está submetida ao teatro, né? A música ela tá meio que... Ela está de acompanhamento. Ela está a serviço do teatro, como se a música fosse um derivativo, né? É o que qualifica o tipo de teatro. E quando eu penso teatro e música, e tudo que a gente está fazendo aqui é o contrário. Por exemplo, no caso do Ed Pop, diferente até do Outside e do Cara de Cavalo, a gente não pensou uma estrutura dramática. A gente não pensou um roteiro de escaleta, até pensou. Mas o que foi determinante foi a escolha das músicas, por exemplo. Então assim, a escolha das músicas foi anterior. Ou seja, o que nos interessava no Ed Pop é muito mais do que uma estrutura dramática ou uma estrutura, né, de roteiro. Era pensar um fluxo musical. Nesse sentido, teatro e música, eu consigo pensar e sentir, quando eu falo teatro e música, né, que a música está mais livre. É mais confortável para criar, né? Teatro e música estão em par de igualdade, eles estão nessa ideia, é um grande combate entre o teatro e a música. Ninguém submete quem. Né? Oi? Não é uma coisa obrigatória. Não é uma coisa obrigatória, assim, não há uma primazia do teatro sobre a música. A música não está a serviço do teatro. Isso é um elemento. É mais um dos elementos, exatamente. Então, é mais um dos termos. Então, música e teatro e música. Caminham juntos, se tensionam, brigam, se namoram, se atravessam. Você falou da dificuldade, você falou da importância de dialogar com o grande público. Eu queria saber um pouco qual é a dificuldade de colocar músicas estrangeiras, né, numa peça brasileira, assim, que eu acredito, não vi a peça ainda, mas que esteja no contexto, assim, da história, do desenrolar da dramaturgia. Isso é uma questão muito, muito interessante. Estranhamente, tanto o Outside e o Ed Pop, que tem músicas estrangeiras, não são só músicas estrangeiras. Também tem composições originais cantadas em português. E em ambos eu escrevi a letra e o Felipe compôs as músicas. É um problema. Isso é uma questão, assim. Ao mesmo tempo, no caso do David Bowie, acho que cada caso é um caso. No caso do David Bowie, por exemplo, a gente criou havia uma tentativa não de traduzir as letras, mas através de projeção de frases e palavras, né, tentar criar uma tradução poética, né, uma tradução
poética, sugestiva, sugestiva do que aquela letra, do que aquela música em inglês estaria significando, né? Então isso é um modo de se relacionar. Outra coisa, por exemplo, é pensar de que modo que as músicas entram também na peça, né? Então assim, às vezes uma música ela pode entrar como um interlúdio, como um intervalo no meio daquela narrativa, né, que a gente está acompanhando. A música entra como um interlúdio. Então é uma abertura poética dentro daquele andamento, aí, né? Ela não está ligada diretamente com a dramaturgia. Em algum momento ela pode não estar, mas em outros momentos ela pode estar diretamente relacionada. Por exemplo, no Outside tinha um personagem que chamava Zig Space Boy. Space Boy, Hello Space Boy uma música do Bowie. Então, você também vai tentando conjugar essas... Como é que a gente cria modos de poder pensar essa questão que você falou. Aqui no Ed Pop foi totalmente diferente, porque a gente começou a ver aquelas letras do John Lennon e viu, cara, não vamos traduzir isso aqui. Vamos botar umas legendas que são outras coisas totalmente diferentes. Não tem nada que você... É um deslocamento mesmo. Porque senão você poderia descaracterizar a cena que você quer representar. E reduzir a cena, né? Se eu começo a traduzir aquela letra, vira tipo meio karaokê. O que seria até uma proposta interessante, contanto que a intencionalidade fosse essa. Mas no caso não era. Né? Mas aí começa a ficar meio... Entendeu? Fica uma coisa meio... Não, a questão só ficou pra mim assim, a dificuldade desse grande público de fazer acompanhar esse link do que está sendo dito na música com o que está acontecendo na cena. Então, no caso do Bowie tinha essa coisa dessas traduções assim, meio poéticas. O modo onde você coloca essas músicas também é um elemento que você pode pensar isso. E no caso do John Lennon, o que me chamou a atenção, que não deveria realmente... É que a música, mesmo em inglês, mesmo você entender, música de figuras como John Lennon, mesmo David Bowie, elas evocam memórias. Você pode não dominar o inglês. Você pode não... Né? Você pode não entender aquilo como significado, né? Mas do ponto de vista do sentido, são músicas que evocam memórias, né? Então assim, eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho, sei lá, músicas de John Lennon, sei lá, o Mother. Mother, you had me, never had you. Ou Jealous Guy. São músicas que muitas das pessoas que foram ver a peça, que até às vezes foram ver porque conhecem o John Lennon, trazem em si uma história com essa música. E ao vê-las ali executadas, produz sentido. Entendeu? Um sentido que está atrelado à história pessoal. Não é que ela necessariamente precisa ser universal, né? Sim, sim. Então acho que assim, isso é uma questão que a gente sempre... A gente pensa muito sobre isso. E a gente tenta buscar esse tipo de encaminhamento, de estratégia, né? Para poder lidar com esse problema de serem canções em inglês. Mas tem as canções em português também. Eu também achei interessante vocês trazerem pessoas reais, como o Édipo, reais não, a mitologia do Édipo, né? Que acaba parecendo talvez um pouco biográfica também, apesar de não ter nada a ver. O Freud e o John Lennon. O John Lennon. Né? E como fazer esse link entre três personagens que não tem nada a ver e não ser uma coisa biográfica. É isso que eu quis dizer. Foi realmente uma grande dificuldade. Essa peça é foda, quando você faz pesquisa, né? Você começa a levantar muito material. Aí a gente descobriu que tinha umas 4 ou 5 peças dentro dessa peça. Aí a gente resolveu fazer 3. Uma que realmente uma que narra, né, o mito de Édipo, não a tragédia de Sófocles, o Édipo bebê, o Édipo antes de ser lançado no citerão, né, antes de ser morto, né, antes de tentar matá-los, né, antes dos pais tentarem matá-lo, porque o Laio e a Jocasta tentam matar Édipo, porque ele nasceu com a profecia de que iria matar o pai e casar com a mãe. Então eles mandam matar Édipo e Édipo não é morto, e aí passa muito tempo e ele volta e aí mata o pai e casa com a mãe. Então a gente se concentrou nesse momento. Então, essa é uma peça, dentro da peça. Tem uma outra peça, que é o Freud, né, que é um segundo momento. Né, o Freud chega para curar Laio, que é o pai de Édipo.
Né? Que aí a gente evoca toda essa coisa da psicanálise, toda essa apropriação teórica da psicanálise, essa desconstrução teórica. E por último, uma questão histórica do momento que a gente viveu aqui, desde junho, que são essas manifestações, né? Assim, então acho que tem essa terceira peça ainda. Né? E o crítico ainda, né? O crítico que entrava dentro dessa discussão do pop, que eu diria que o pop ele entra como esse elemento que possibilita juntar referências tão díspares e tão... Então o pop ele entra também nesse lugar, né? E aí o Kenneth Lieber personifica, né, a figura, a autoridade, né, da arte. De uma arte pura que não se deixa contaminar por esses tipos de heterogeneidade, né? De juntar várias coisas ao mesmo tempo. Né? Pedro, eu queria falar com você justamente do final da peça da Hip-Hop, que eu não entendi muito. Eu queria até, qual foi a criação disso? De você só assim, não, cuidado só para não... falar o final. Não, ele acabou de falar das manifestações entre skatista. O que você quis ali? Foi quebrar todas as referências, todos os ícones? Tem um olho que cai, tipo aquilo ali. Parece que os jovens, na dominação da cena, que tem muito jovem que vai invadir, sim. será que esses jovens, Freud já explica muita coisa para esse pessoal? Será que... O que foi a intenção desse pedaço do espetáculo? Não, eu acho que de assim, destruição de tudo? Eu não sei desse ponto de vista, eu posso falar do ponto de vista de dentro da peça, né? Vou pensar isso como de dentro, né? Aquele olho caindo assim, parece assim, acabou tudo, por que eu estou se esforçando de referência, de ícone, né? É muito legal, aquilo fez, mas é assim, a geração que passa é a geração que não está nem aí, nem sabe nem quem foi Freud. Quer dizer, será que Freud, hoje em dia, essa geração que você vai perguntar, Freud não explica muita coisa há muito tempo para essa geração. Eles não têm aí... Foi a tua intenção isso no final? Não, eu entendo o que você está falando, mas não foi exatamente... tudo ali. Não foi exatamente a intenção, assim, porque eu não... Eu tendo sempre a ficar do lado dos jovens, assim, amo eles. Eu sou jovem também, mas assim, quanto mais jovem melhor, assim, tendo sempre a não julgá-los assim, e não criar nenhum tipo de hierarquia. A tensão, na verdade, é o seguinte, tem algo de dentro da peça que é uma quebra e uma violência com a própria estrutura da representação da peça, da cena. Isso foi uma coisa muito conversada com o Marco, né? Porque a peça ela começa com uma certa... A luz ela dá muito essa sensação, né, de uma limpeza visual, uma limpeza estética, de uma organização formal da peça. Né? Então o Palácio de Tebas, do ponto de vista estético, né, ele é todo bem formalizado. Né? Ele tem uma luz que corta, ele tem personagens e tal. E em algum momento, esse palácio, essa cena, ela está sendo intencionada e invadida por pessoas que estão de fora dessa cena. Estão de fora desse palácio onde as coisas são formalizadas. E esse elemento, esses agentes de fora, invadem a cena. E quando eles invadem a cena, eles destroem essa formalização da peça. Eles explodem as arestas do quadro. Cenicamente. Cenicamente, eles espacializam a cena. Tanto que a luz abre total, vem luz na plateia, os jovens não sabem o que fazer. Eles operam a quebra da representação. Mas né? essa aí Claro que, obviamente, não tem medida, porque você não quebra totalmente, mas tem algo ali que ocupa uma função ali. A peça, ela começa formalizada esteticamente, e vai aos poucos se decompondo, se deformando, e se abrindo, e se cotidianizando, com corpos mais cotidianos, com a figura do John Lennon, por exemplo, que fala de uma maneira mais cotidiana, que se expressa de uma maneira mais cotidiana. E ao final é esse quadro. O que está sendo destruído ali, claro que o Freud, o Grimberg, tudo isso está sendo destruído, mas mais que tudo, o que está sendo destruído ali é a própria representação. A representação chega ao seu limite quando invade
né, esse coro de jovens. Mas tem a questão do amor também, do casal. É, Aí tem. tem a coisa Tem. do amor que fica forte. Isso veio depois, né? É. Porque a gente achava que também tava meio legal que dá várias violento demais. Tava Esse muito final, destrutivo. cada um vai ter uma interpretação. Eu vejo no jeito, acho que cada um vai ver de um jeito, né? Que é muito legal, tá em aberto, cada um tem uma definição. Eu não sei se foi essa a sua intenção, deixar isso em aberto. É bem em aberto. A peça toda, essa peça, né, tipo, foi a peça mais descontrolada que a gente já fez. Foi muito descontrolado, foi realmente foi um jogo criativo sem estrutura. E foi um desafio fazer assim. Porque a gente se propôs a isso e essa era a ideia e a gente foi até o fim disso. Entendeu? Diferente do Cara de Cavalo, onde tinha realmente uma estrutura pensada, composta. Assim, eu não assisti ainda, mas parece que traz muitas temáticas, né? É, Não fala um só saco de de um gato. assunto, de uma coisa. Você Fala traz de tudo ao mesmo tempo. muita coisa que liga com outras É mil um coisas. grande jogo recessivo. A gente vai ter que finalizar já para liberar o Pedro lá, que a peça é às 7, né? Isso. Aí, então, Quem faz o Pedro. personagem, né? Tá atuando na banda, né? Eu entro no final e toco um pouco do teclado. Você tem algum debate depois da peça? Tem. Então, Tem, com se vocês todo mundo. quiserem Vai ser ótimo, galera, se vocês ficarem. Pra ficar, gente porque poder... a gente poder falar de novo, tendo Isso. E vai até que visto a horas peça, a visto peça de começa às novo. 7? 7 vai até 8h40, 8h45, tem uma Aí hora. logo depois começa o... Logo em seguida a gente começa o debate. Aí é legal porque vai estar todo mundo, né? Vai estar a galera toda. Poxa, então obrigado, gente. Valeu, Dania. Muito obrigado. Poxa, espero que tenha colaborado aí pra... Próximo projeto. Hã? Próximo projeto. No próximo projeto? Então, o próximo projeto a gente quer fazer a primeira parte do Ed Pop, que chama Laio e Crísicos. Que foi um dos elementos que a gente resolveu, uma das peças dentro dessa peça que a gente resolveu não colocar nessa peça para não ficar mais confusa do que ela é. Narra um amor homossexual do pai do Édipo, Laio, com um jovem Crísicos. Que o pai de Édipo ele tem uma experiência homossexual. E que pouca gente sabe. Aí a gente quer fazer uma tragédia Legal. musical queer. Isso é